Depois que Deus usa o profeta Natã e como fosse um farol, lançando lá dentro, no interior de Davi, aí que ele começa a perceber, porque ele não estava percebendo, e ele escreve o Salmo 51, um salmo lindo. Ele começa o salmo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Em outra frase ele diz assim: apague as minhas transgressões, lava-me, purifica-me. Então agora o pecado não estava mais apenas diante de Deus, como mostra o Salmo 98, após a luz brilhar no coração e na mente de Davi, o pecado que estava só aparente para Deus, agora aparece para ele também. Assim acontece com toda a humanidade. Todos os nossos pecados estão lá na presença de Deus, Ele vendo. Mas quando a palavra fala conosco, então não está mais só na presença de Deus, está na nossa frente também. E aí, se está na nossa frente, nós percebemos, detectamos a erva daninha, percebemos o pecado que antes não estávamos percebendo, provavelmente nós faremos como fez Davi: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quando você vai orar, você pede esse perdão assim, irmão? Eu falei aqui, eu não consigo orar sem pedir perdão. Não dá certo. Eu não sei como tem pessoa que ajoelha e já vai começando a pedir, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, quero aquilo. Irmãos, a primeira coisa: Senhor, me perdoa, Senhor. Miserável homem que sou, de novo. E ele diz assim, olha como muda o cenário depois que Deus mostra para ele a situação dele. No Salmo 51, estou citando algumas frases, ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Mas antes não estava. Será que assim não é com a gente? O nosso pecado pode estar na presença de Deus, mas e nós? Não estamos vendo? Não estamos percebendo? Antes ele estava em pecado, porém não tinha percepção do pecado. Por quê? Porque estava em trevas, a ausência de luz. Mas quando a luz chega, ele diz no verso 4 do Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. O versículo 7, ele ora e continua orando, ele diz: purifica-me, lava-me. E o versículo 9, ele diz assim: apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa lavoura de erva daninha, eu preciso que seja arrancado de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque a coisa está toda torta aqui, tudo fora de ordem. Se é o pecador arrependido, não quer mais viver a vida de antes, não quer mais viver. E ele continua orando, verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença. Você já pediu alguma vez isso? Senhor, não me lances fora da tua presença. E o verso 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque o pecado na vida de quem conhece a palavra entristece, fica sem graça. Um cristão xoxo, sem graça, desconfiado, desanimado da vida. Um cristianismo xoxo, sem graça, sem vida, sem vigor. Desconfia de você quando você vem para um culto, você não quer orar, não quer cantar, não quer fazer nada, irmão, só veio. Vai cantar, não tem prazer de cantar. Vai orar, não tem assunto para orar. Não tem vontade de fazer nada, porque tem alguma coisa que precisa ser alinhada. Porque quando isso for alinhado, a alegria da salvação virá. E eu já falei aqui, quem tem alegria da salvação, mesmo desentoado, mesmo não sendo bom de voz, mas cantou um hino, ele quer cantar junto, porque ele quer fazer alguma coisa para glorificar a Deus. Vai orar, ele quer orar junto, vamos orar. Isso é a alegria da salvação. Prazer de congregar, prazer de fazer a obra de Deus, prazer de evangelizar, isso é a alegria da salvação. Mas tem gente que nem gosta de orar, nem gosta de cantar, nem gosta de congregar, nem gosta de contribuir, nem gosta de evangelizar, não gosta de fazer nada, então não tem alegria. Esse cristianismo xoxo, sem graça, não é isso que Deus tem para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Esse cristianismo de só ficar olhando para a vida dos outros. E eu estou parando porque eu descobri que tem um irmão lá que não deveria fazer o que está fazendo. E agora? Examinai-vos a vós mesmos. Se esse irmão relaxado não está cuidando da vida dele, Deus vai dar conta dele, meu irmão.
Agora não pegue carona no erro dos outros, senão vai a vaca e tudo para o brejo. Não pegue carona, porque isso não cola. Cola na vida de quem não conhece a palavra. E no final da oração ele diz no versículo 14, estou falando do Salmo 51. Livra-me dos meus crimes de sangue. Parece assim que era algo que tinha sobrado ainda. Já orei, mas tem um negócio aqui, eu preciso orar ainda. E ele ora sobre isso. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, de novo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade.